Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, hoje eu já começo com o meu chapéu, porque hoje tem muita coisa bacana para te apresentar e você vai sair daqui com muitos pensamentos, inclusive de como você tem reagido, porque é verdade, você faz tudo sozinha? Você tem esse sentimento de fazer tudo sozinha? Vamos conversar hoje sobre isso, mas deixa eu me apresentar antes. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, sou gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E qual é o meu objetivo aqui, professora? É ensinar professoras de valores a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Esse é o meu objetivo, porque você, professora, é uma professora de valor. E hoje, nossa aula, o nosso tema da aula de hoje é exatamente esse. Por mais que falem, tenho que fazer tudo sozinha. Será que isso é verdade? Será que isso é um fato? Será que isso é uma interpretação? Será que é isso realmente que eu sinto? Fala a verdade, professora, você sente isso? Por mais que falem, eu tenho que fazer tudo sozinha. Porque a vida da professora, a professora de valor, é até um pouco estranha, não é verdade? Porque olha só, ao mesmo tempo que nós estamos cercadas de pessoas, ao mesmo tempo que nós estamos ali com colegas de trabalho, com os nossos alunos, fazemos reuniões de pais, estamos ali com muitas pessoas. Muitas e muitas vezes vamos com o discurso de viabilizar que temos que fazer tudo em conjunto, que temos que fazer juntos isso e aquilo. Esse discurso é um discurso verdadeiro e muito importante, mas nós nos sentimos sim exigidas e sobrecarregadas. E quantas vezes passa pelo teu pensamento: tudo sobra para mim, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então eu queria falar hoje um pouquinho sobre isso, porque você sabia que foi feita uma pesquisa com 32 países e nós aqui no Brasil, nós ganhamos em termos estatísticos. Olha só o que a gente está lá no top 1. 20% do nosso tempo em sala de aula foi colocado em estatística que nós gastamos, sabe, para fazer o quê, professora? Para chamar a atenção da nossa sala de aula. Nós gastamos esse tempo, 20% daquilo que nós planejamos numa aula de 50 minutos, 20% desse tempo é somente para ficar chamando a atenção dos nossos alunos. E você vai falar, mas Rafa, o que isso tem a ver? Olha, se for uma aula só, uma vez por ano ou uma vez por mês, podemos entender que não tem muito a ver. Se fosse uma palestra que acontece a cada 6 meses ou uma vez por ano, tudo bem, isso também não teria nada a ver. Mas acontece que isso, para o nosso emocional, aonde nós trabalhamos diariamente com a mesma turma, diariamente com os mesmos alunos, fazemos a mesma rotina, trabalhando ali com os nossos alunos e todos os dias gastamos 20% do nosso tempo de aula para chamar a atenção dos nossos alunos, isso funciona como um conta-gotas. Isso funciona como um conta-gotas que vai nos esgotando emocionalmente também. Porque uma coisa é você chamar a atenção ali, ok, uma vez, e tudo bem, ficou todo mundo quieto e tal. Mas acontece que no dia seguinte você tem que fazer a mesma coisa. Ou até na aula seguinte você tem que fazer a mesma coisa. Aí no outro dia você tem que fazer a mesma coisa. Na outra semana a mesma coisa. No outro mês a mesma coisa. E parece que os alunos não escutam ou parece que as coisas não fluem como deveriam fluir. E aí, sabe o que acontece no seu subconsciente, professora? Não é no consciente, não, isso vai acontecendo no seu subconsciente, vai tendo aí uma interpretação de um fato ocorrido de que você não tem valor, de que tudo aquilo que você faz, ninguém escuta,
que tudo aquilo que você pede, as crianças, os alunos não obedecem, porque a todo momento você está pedindo para que eles prestem atenção, para que eles fiquem quietos, para que eles se comportem. Então você chega investindo horas do seu planejamento, horas do teu trabalho, e aí você chega lá, mal consegue respirar com calma, e aí você fica quieto, silêncio, acorda, não dorme. E eu não estou falando isso porque eu escuto isso, é porque eu vivencio isso. Eu vivencio isso dentro da minha sala de aula também. Eu vivencio isso. Nós planejamos uma aula, eu planejo uma aula e penso, aí eu olho para o fulano, ele está lá com a cabeça baixa, eu olho para o outro, ele está lá conversando, eu olho para o outro, ele está lá fazendo alguma outra coisa, e aí você chama atenção aqui, chama atenção ali. Na aula seguinte, se não é aqueles mesmos dos quais você chamou a atenção, são outros fazendo outras coisas. 20 minutos em questão de estatística foi comprovado que nós perdemos o nosso tempo, e perder tempo para a professora, perder tempo para nós professores, implica em um sentimento de desrespeito e desvalorização também. Ou uma outra coisa que pode acontecer, né? Muitas vezes você está ali dando sua aula e aquele aluno não para de conversar, ou aquele aluno não para quieto na cadeira, e vira e mexe, você tem que estar ali dando aquela atenção que você, como professora de valor, você dá, você faz isso. Sem sombra de dúvidas, eu sei que você faz isso. Você está ali disposta a ajudar, mas acontece que outro conversa ali, e aí, por mais que você faça, o seu esforço não é reconhecido. Muitas vezes você acaba até ouvindo, né, da sua coordenação ou da sua direção, que você não tem controle na classe, a sua classe fala muito, ou então até o que eu ouvi essa semana na minha outra parte de trabalho, onde eu ouvi uma aluna, ela comentou, ela se queixou da sala. Os professores não têm domínio sobre a sala. Uma aluna falando isso para mim. Os professores não têm domínio sobre a sala. Os alunos conversam muito, e isso chega até a me dar dor de cabeça. Uma aluna do 6º ano comentando isso comigo. E aí eu fui tentar entender o que acontece e tudo mais, mas olha que interessante. Por mais que nós façamos, por mais que nós tenhamos esse nosso empenho, no final parece que nós estamos fazendo tudo sozinho, não vê apoio, não vê essa questão. Mas aí eu te pergunto, isso é um fato ou é uma interpretação? Mas o que tem a ver, Rafa, fato com interpretação? Nós não vamos dar aula de português aqui não, e não vamos ficar falando de interpretação de texto, porque não é esse o nosso intuito e nem esse é o nosso enfoque. Porque você está aqui hoje, professora, para aprender sobre algo especial, que não só impacta na tua sala de aula, mas impacta na tua vida como um todo, dentro da tua casa, no teu relacionamento amoroso, e impacta no teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, com todo mundo. Esse conteúdo aqui, ele não é só para você agora, professora, mas é também para o seu cônjuge, é para o seu filho, é para o seu pai, é para sua mãe, é para os seus amigos, para os seus sobrinhos, para todo mundo, para os seus alunos, porque a interpretação emocional, ela interfere no nosso dia. A interpretação emocional, ela pode inclusive arruinar com o seu dia. E se ela arruina com o seu dia, ela pode inclusive arruinar com os seus relacionamentos. E aí eu não estou falando só de relacionamento conjugal, não, eu estou falando de relacionamentos no serviço, relacionamento com os pais dos alunos, relacionamento com os próprios alunos. A interpretação, ela é extremamente importante, não a de texto, mas a interpretação emocional. Porque quando você lê essa frase aqui, professora, por mais que falem, tenho que fazer tudo sozinha, eu queria que você realmente parasse para pensar até que ponto isso é um fato, até que ponto isso é uma interpretação
emocional. E é isso que nós vamos seguir aqui com esse assunto, porque ele é muito importante. Porque fora do cansaço de sala de aula que nós temos, sim, nós preparamos aula, fazemos prova, corrigimos prova, mal terminamos de entregar as provas, os alunos já perguntam: já corrigiu a prova, professora? Já corrigiu a prova? Aí hoje a minha resposta foi 40%. 40% eu já corrigi, faltam 60%. Então, nós temos que fazer todos os nossos afazeres. Ok, isso é normal, como qualquer outro profissional também tem que fazer os seus afazeres. A questão é como está o seu desgaste emocional, como está a sua sobrecarga, como está o seu relacionamento emocional, como está a sua gestão emocional. Isso faz toda a diferença, porque eu já vivi esses dois lados. Eu já vivi muitas vezes em sala de aula com essa sobrecarga e esse desgaste, sem saber muitas vezes como lidar com aquele aluno que abaixa a cabeça e dorme na sua sala, com aquele aluno que faz alguma coisa diferente. Hoje eu já vou agindo de outras maneiras. Por quê? Porque eu vou gerindo as minhas emoções, eu vou olhando para aqueles fatos e eu vou ali no gerenciamento das minhas emoções, buscando, sim, observar, gerenciar como está os meus sentimentos em relação àquele aluno e assim conduzir. Conduzir o quê? O aluno? Conduzir primeiro a minha vida. Conduzir primeiro a minha conduta, conduzir primeiro o meu bem-estar, para assim eu poder me relacionar com ele. E isso em frações de minutos. Isso tem que ser rápido. Mas isso aconteceu de uma hora para outra? Aprendi isso e já fiz? Não. Isso é prática diária. Isso é observação diária. Isso é para você aprender diariamente, assim como você ensina o seu aluno. Por que o aluno vai na escola todos os dias? Porque ele precisa praticar todos os dias. E sabia, professora, que tem uma pessoa na qual você vai ter que conviver todos os dias? Sim, todos os dias. E essa pessoa com quem você tem que conviver todos os dias é com você mesma. Então, se você tem que conviver todos os dias com você mesma, que tal começar a olhar de uma forma diferente para você mesma? E vamos continuar aqui, porque tem coisas importantíssimas para falar. E você está observando que eu já estou de chapéu, né? Porque quando eu coloco o meu chapéu, tem ferramenta por aí, mas eu posso falar que essa nossa aula, esse nosso encontro, ele é todo reflexivo para você ir observando o quanto você tem interpretado coisas que fazem bem a você e como você tem interpretado algumas situações que colocam você num desconforto emocional. Então, vamos lá, vamos pensar, né? Vamos pensar. Muitas e muitas vezes, essa frase, ela pode não ser um fato. Ela pode não ser um fato. Porque, por mais que falem, tenho que fazer tudo sozinha. Na realidade, na vida do professor dentro da escola, isso não é uma verdade plena. Não, não é. Porque tem festa de formatura, tem muitas pessoas que estão lá. A professora não faz tudo sozinha. Tem ensaio de festa, de alguma festa comemorativa. Tem pessoas que estão ajudando, professora de dança, professora de música, as auxiliares que ajudam a recortar, a coordenação que dá ideia. Então, não faz tudo sozinha. Até mesmo dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula, nós temos os apoios. Sim, temos apoios, inclusive, de alguns alunos mais interessados. Nós temos apoios de auxiliares, ou nós temos apoio da secretaria, ou nós temos outros apoios. Nós não fazemos tudo sozinha. Mas o que acontece? Na nossa interpretação, no nosso coração, no nosso sentimento, nós sentimos que fazemos tudo sozinha. Por quê? Porque tem uma mistura de sentimentos aí que envolve medo, envolve frustração, envolve uma tristeza
envolve uma sobrecarga, envolve um cansaço emocional, do qual muitas e muitas vezes nós não queremos olhar para ele. E aí, por mais que a gente fale, não, vai, vamos que dá, vai, vamos fazendo, vai, bola para frente. Mas a pergunta é, como está o seu sentimento de verdade? Porque é aí que está a base do seu alicerce. E se o seu alicerce não estiver bem estruturado, sabe o que acontece? As coisas vão ruir, as coisas vão cair, elas vão se desfazer. Mas vão se desfazer o quê, Rafa? Eu vou cair? Eu vou tropeçar? Eu vou sair capengando por aí? Fisicamente, talvez não. Mas emocionalmente, sim. E é o que vimos. É o que nós vimos muito nesse período aí de pandemia que vivemos. Todos nós vivemos esse período. Todos nós passamos por esse período. Estamos aqui. Alguns conseguiram passar de uma forma mais estruturada, outros menos estruturadas. Mas por quê? Porque tudo isso dependeu da sua interpretação emocional. E se você parar para pensar, nós estamos vivendo, né? Nós que estamos dentro da escola, estamos vivendo aí rodeados por fake news, falando sobre ameaças, sobre coisas que vão acontecer, isso, aquele outro, que também nos coloca em estado de alerta. Mas atenção, professora, isso também depende da sua interpretação emocional. Vamos falar sobre isso. Calma aí que a gente está aprofundando. E hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo, então fica comigo, tá? O que eu quero chamar atenção para uma frase aqui muito interessante, porque diz o seguinte, essa frase que eu selecionei para a gente poder pensar um pouquinho nela. Tudo que chega até você, de alguma forma, começou em você. Tudo que chega até você, de alguma forma, começou em você. Tudo que chega até mim, de alguma forma, começou em mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos escolhas. Nós temos escolhas, professora. Sim, nós temos escolha daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos sentir. Mas como assim, Rafa? Eu posso escolher o que eu vou sentir? Sim, você pode escolher o como você vai se comportar diante do fato. E esse comportamento diante do fato, coerentemente, você pode gerenciar. Eu sinto, e você também sente, as 5 emoções básicas: alegria, medo, tristeza, raiva e aversão. Essas são emoções básicas que todo mundo tem. Quais são as minhas escolhas, então, a partir dessas emoções básicas? É dar vazão a essas emoções, é ter consciência dessas emoções e entender que elas precisam ser gerenciadas. Eu preciso gerenciar a minha raiva. Eu preciso gerenciar a minha tristeza. Eu preciso também gerenciar a minha alegria, assim como eu preciso gerenciar meu medo e a minha aversão. É essa consciência que sou eu, porque eu não sou nem as minhas emoções e eu também não sou os meus pensamentos, mas essa consciência da qual eu sou e da qual me permite sentir e me permite pensar, é essa consciência que me permite gerenciar as minhas emoções. Oh, mas como que é isso, Rafa? Vamos lá, vamos dar um exemplo palpável aqui. Olha só, tudo é uma escolha e você pode escolher o que você sente. Desenho bem rápido. Estou escolhendo. Escolhi 3. Escolhi 4. Um desenho rápido. Escolho fazer o chão de preto. Escolho fazer o caule de preto.
Escolho fazer as raízes de preto. Escolho fazer a copa de verde. Escolho fazer os frutos de roxo. Pronto. Escolhi. São escolhas. Simples isso, né? Simples isso. Poderia fazer diferente? Poderia fazer diferente. Poderia escolher, por exemplo, fazer os frutos de vermelho. São escolhas. A vida é cheia de escolhas. Você fez uma escolha. Você escolheu acordar hoje de manhã com um determinado sentimento. Você escolheu estar consciente daquilo que você sente ou não. Mas a vida é cheia de escolhas. E essas escolhas nos levam a interpretações também. Então, a interpretação significa o meu entendimento sobre o fato ocorrido. Olha só, se nós tivéssemos feito, se eu tivesse feito aqui esses frutos e deixasse os frutos de uma cor só roxinha, você podia interpretar que isso aqui era uma árvore de determinada espécie. Mas se eu fiz aqui o fruto vermelhinho, você pode interpretar que isso aqui agora é uma árvore de outra espécie. Isso aqui é uma árvore de maçãs, por exemplo. Se eu tivesse deixado de roxinho, você poderia falar que era uma amoreira. Mas como eu fiz agora de vermelho, você pode interpretar isso e falar que isso é maçã. Eu sei que esse exemplo está muito bem. Está muito simples, mas eu vou te dar um outro exemplo para a gente poder olhar para o fato e olhar para a interpretação. Imagina você na escola, hoje de manhã, você chegou lá na escola hoje de manhã, e aí chegou aquela professora cheia de livros, carregando um monte de coisa, e ela chegou rapidinho, esbaforada, e lá ela foi e entrou de reto e foi para a sala de aula e não falou bom dia para você, que você e ali outros professores estavam ali do lado. Ela foi tão focada, foi tão reto, foi tão direcionada para a sala de aula, que ela nem sequer falou aquele simples bom dia. E aí, você pode olhar para as pessoas ali, para os seus colegas do lado e falar assim, nossa, olha só, já veio toda apressada e de mau humor ainda. Não dormiu bem à noite. Existe aqui duas coisas. O fato é que realmente a professora entrou rápido, apressada e já foi para a sala de aula. A interpretação do fato é, nossa, como ela já chegou mal-humorada, nem bom dia ela falou. Isso é uma interpretação. O fato é que ela chegou, o fato é que ela entrou, o fato é que ela foi rápido, o fato é que ela não falou bom dia. A interpretação é eu colocar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto em relação ao fato. Nossa, já chegou de mau humor. O mau humor, quem está colocando sou eu. O mau humor, quem está relacionando ao fato sou eu. Agora olha aqui, professora, porque isso é extremamente importante. A interpretação, ela está intrinsecamente ligada com o quê? Com o meu emocional. A interpretação está intrinsecamente ligada com o meu emocional. Então, se eu falo, nossa, a professora já chegou de mau humor, a interpretação do fato e do mau humor está relacionada com o meu emocional. Por isso que tudo aquilo que chega até mim, de alguma forma, partiu de mim.
tudo aquilo que chega até mim, essa interpretação que eu olho, essa interpretação que eu vejo, de alguma forma, isso partiu de mim. Porque partiu de mim a interpretação do fato do mau humor. Porque, de repente, poderia, o fato é o mesmo, a professora chegou carregando livros e foi correndo para a sala de aula e não falou bom dia. Esse é o fato existe, o fato existe. Mas eu podia interpretar da seguinte forma: uau, hoje ela chegou extremamente apressada. Uau, ela deve estar com muitas coisas para fazer. A interpretação do fato é minha escolha, é minha responsabilidade e está intrinsecamente ligada com o meu emocional. Por isso que eu comecei de chapéu. Porque quantas e quantas vezes nós fazemos isso? E vamos lá, vamos para o nosso quadro então. Eu trouxe aqui o quadro de Velázquez, o quadro do pintor Diego Velázquez, pintado no ano de 1656, tá? Um pintor aí espanhol. E as meninas, que esse quadro é famosíssimo, é muito famoso, é da época lá do Barroco, pintado então por Velázquez. E ele vai fazer aqui uma pintura aonde ele se coloca no quadro, ele está aqui no próprio quadro, pintando ele mesmo, fazendo o seu ofício. Então tem uma interpretação muito fantástica em cima desse quadro, As Meninas de Velázquez. E esse aqui é o aposento real de Alcázar, de Madrid, durante o reinado do rei Filipe IV, lá na Espanha. Então ele está mostrando uma cena daquilo que acontece, um aposento real, e ele pintando as meninas, e ele se pinta dentro do próprio quadro. As interpretações desse quadro são imensas, mas aqui tem uma interpretação. Aí olha o que aconteceu 300 anos depois, com outro pintor chamado Picasso, aonde ele vai olhar para esse quadro de Velázquez e ele vai fazer 58 quadros, 58 estudos para você poder ver esse quadro aqui. Olha a interpretação de Picasso em relação ao quadro de Velázquez. Esse aqui é a mesma cena, vamos dizer assim, não é o mesmo quadro, é a mesma cena. Então aqui eu tenho o pintor Velázquez em 1656 fazendo a sua obra, aonde ele vai fazer o seu quadro aqui As Meninas, e 300 anos depois Picasso faz uma interpretação, uma releitura sobre o quadro, fazendo esse quadro aqui. E por que eu trouxe isso para você, professora? Porque esse quadro de Picasso também chama as meninas. Ele também chama as meninas. E ele vai partir de quê para poder fazer esse quadro? Da cena real? Não. Ele vai partir de uma interpretação de um quadro. Quem partiu da cena real foi Velázquez. Velázquez estava na cena real, Velázquez estava no aposento real, Velázquez pintou esse quadro, Velázquez estava em contato com as meninas, Velázquez estava em contato com o rei Filipe IV. Picasso, 300 anos depois, ele fez o quê? Ele fez uma interpretação daquilo que Velázquez tinha pintado. É como se fosse alguma coisa assim para ficar bem claro para nós. Esse é o fato. Esse é o fato. Isso é a interpretação. E a interpretação, professora, ela está totalmente ligada com a nossa conduta emocional. Aí eu falo para você, se o seu emocional não anda bem, como andam as suas interpretações? Se o seu emocional não está estabilizado ou não está equilibrado,
Como andam as suas emoções? Você tem sido protagonista, professora, das suas emoções, daquilo que você sente? Você tem sido a protagonista da sua vida? Você tem sido a professora da sua vida? Ou não? Ou você está sendo ali uma aluna que está dormindo na sala de aula porque não quer olhar para as suas emoções? Ou você está sendo aquela aluna rebelde em sala de aula que não quer prestar atenção nas suas emoções? Como você está lidando com isso? Eu trouxe o depoimento de 3 professoras que já entenderam a importância de gerenciar as emoções. Já entenderam a importância do cuidado emocional, porque isso é a base do nosso alicerce. O nosso alicerce, ele tem que ser forte, e ele é forte quando nós olhamos para a nossa gestão emocional. Olha o que diz a professora Maria Cecília. O maior impacto do curso 25 segundos que causou em mim foi o encontro profundo comigo mesma. As preocupações com os deveres cotidianos nos fazem deixar para trás os sentimentos do eu. Olha esse da Eliette, com a correria do dia a dia, acabamos deixando para depois os cuidados conosco mesmos. Cuidamos tanto dos outros, dos alunos, e esquecemos que precisamos de cuidar dos nossos sentimentos. Os 25 segundos nos ajuda a refletir sobre o nosso momento de vida e nos faz refletir e repensar. Olha esse aqui foi da Eliette, que eu acabei de mencionar para você, professor. E olha esse da Lara. Os 25 segundos têm me ajudado muito a me autoconhecer e já tem feito muita diferença na minha vida profissional. E aí, quando nós vamos falando, né? Ah, mas eu faço tudo sozinha, Isso é um fato ou é uma interpretação? Porque se for um fato, eu quero te convidar a fazer as coisas conosco. Sim, a fazer as coisas comigo. Eu quero te convidar a participar do curso 25 segundos Semear Gestão Emocional. Hoje encerra a nossa turma para fazer a inscrição nessa turma que nós abrimos aí, porque semana passada nós fizemos a semana Professora de Valor, mais amor e menos dor. E de repente você está chegando hoje aqui, mas ainda você tem a oportunidade de fazer parte dessa turma. O link eu vou deixar aqui embaixo para que você possa fazer sua inscrição para essa turma. Então, quando você coloca na sua cabeça, mas eu vou fazer tudo sozinha, eu te convido. Vamos junto nessa, professora. Vamos mudar esse fato, porque os fatos, eles podem ser mudados. Essa professora que chegou rápido, essa professora que chegou correndo, que entrou com tudo para dentro de sala de aula, no dia seguinte, ela pode mudar o fato. Ela pode chegar um pouco mais calma, ela pode chegar com menos rapidez, ela pode chegar não carregando tanto peso, ela pode chegar olhando para os colegas e falando bom dia. Isso é fato também. O fato ele pode ser mudado. Então eu posso mudar os fatos? Posso mudar os fatos. Por que eu posso mudar os fatos? Porque eu tenho escolhas. Então eu posso escolher. Então hoje eu vou escolher fazer isso. E se os fatos podem ser mudados, então eu convido você a mudar os fatos que acontecem na sua vida. Agora, as interpretações, elas estão relacionadas com o seu emocional. Se o seu emocional não está bem, você não interpreta as coisas que acontecem dentro de você bem e também não interpreta as coisas que acontecem no mundo com os outros de forma coerente ou de forma agradável. Você sempre vai fazer uma interpretação de acordo com o seu estado emocional. Então, se você muitas vezes pensa, eu não estou aqui, professor, entenda muito bem, nós não estamos criticando, não estamos julgando, nós só estamos dando clareza a fatos que acontecem, porque quanto mais clareza eu dou,
mais fácil fica de poder arrumar as coisas. Então, se muitas vezes vem no seu sentimento ou vem nos seus pensamentos, coisas desse tipo, ó, ninguém me dá bola, o outro não se importa comigo, os alunos não me deixam fazer as coisas direito, o outro sempre está de cara feia para comigo, a culpa é da política educacional, ninguém me escuta, não me dão oportunidade, os pais é que são os responsáveis. Quando as coisas vão para esse lado, eu faço uma pergunta para você, professora. Quando as coisas estão indo para esse lado, e se são esses os pensamentos que mais norteiam a tua mente, isso significa que o seu emocional não está legal. Se o seu emocional não está legal, porque ele está interpretando os fatos com essa conotação, eu vou fazer uma pergunta para você, professora. O quanto você está se importando com o seu emocional? O quanto você está se importando com a sua gestão emocional? O quanto você está se importando com a sua base, que é o seu alicerce, que são as suas emoções? Entendeu? Entendeu como isso é sério, professora? Rafa, como é que eu sei? Como é que eu sei, Rafa, se eu estou bem ou se eu não estou? Observe os seus pensamentos, observe as suas interpretações. Se as suas interpretações elas estão indo todas para um caminho do pessimismo, um caminho do vitimismo, um caminho aonde ninguém se importa comigo, eu faço tudo sozinha, as pessoas não ligam para mim, a culpa é da política educacional, a culpa é da direção, a culpa é dos alunos, a culpa é dos pais. Quando você se coloca nessa posição de pessimismo, de vitimismo, isso significa que o teu emocional não está bem regulado, não. Isso significa que o teu emocional, ele está sofrendo. E se ele está sofrendo, quem é que tem que cuidar dele, professora? É você. Então a minha pergunta mais uma vez é: você está olhando para o seu emocional? Você está olhando para si mesma? Para um pouco de olhar para os outros, professora, e traz o olhar para si, traz o olhar para dentro de si. Olhe como estão as suas interpretações, porque elas são frutos dos seus pensamentos, elas são frutos dos seus sentimentos. Você investe dinheiro, você investe tempo, você investe disposição em aprender coisas, ou muitas vezes em fazer coisas, em consumir coisas que nem sempre você precisa. Mas você quer fazer isso para preencher algo. Parece que tem um vazio aqui dentro e você precisa preencher. Aí eu falo para você, professora, para um pouquinho. Olha para si mesma. Olha onde precisa ali arrumar. Olha aonde é que precisa aquietar. Olha para onde é que precisa organizar aqui dentro. E aí você vai perceber que todas as outras coisas, elas começam a se encaixar. Porque isso é sistêmico, professora. É sistêmico. Você sabe muito bem que quando sua sala está lá, toda bagunçada, os alunos para lá, para cá, alunos conversando ali, você pega um aluno e muda esse aluno de lugar, mudou a sala. Então, não significa que, eu vou ter que fazer muita mexida em mim, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Às vezes, não. Você começa com uma coisa e isso que você mudou de lugar, ela já vai repercutindo em outras, inclusive nas suas interpretações. Inclusive nas suas interpretações, porque tudo é escolha e tudo é olhado nessas interpretações através daquilo que você sente e daquilo que você pensa. E aí a gente fala, né, mas como é que eu posso sair então do vitimismo e por que eu me sinto vítima?
Porque se sentir vítima é confortável. E em algum momento da sua vida, da minha vida também, nós aprendemos a ser vítimas. Ah, não, mãe, olha, ele vai bater em mim. Aí a mãe já vem, nos protege, já nos acolhe, fala, não, sai para lá, não vai, não e tal, né? Então, em algum momento, o sentir vitimizado nos trouxe algum benefício. E isso é um padrão de comportamento. Isso é um padrão de comportamento que todo mundo tem. Só que quando nós temos esse padrão de comportamento com consciência, nós temos a escolha de sair dele. Eu tenho a escolha de sair do meu papel de vítima e começar, então, a ser responsável pela minha vida. Eu saio do papel de vítima, porque o vitimista, né, aquele que se faz de vítima, ele não quer agir, ele não quer aprender, ele não quer evoluir. Ele só quer ficar lá reclamando da vida e ficar achando que ele faz tudo sozinho e assim vai e essas coisas acontecem. Agora, quando realmente você escolhe a sair desse papel, a ser protagonista da sua vida, a poder fazer escolhas, se você quer plantar uma macieira ou se você quer plantar uma goiabeira, você escolhe aquilo que você quer. Você escolhe, inclusive, as interpretações para determinados fatos. Você escolhe, professora. Porque, lembre-se, você não é os seus sentimentos e também você não é os seus pensamentos. Você é muito mais que isso. E quando nós assumimos essa nossa responsabilidade, quando nós assumimos as escolhas das nossas vidas, quando nós assumimos aquilo que nós queremos e não queremos fazer, as coisas que nós queremos e não queremos interpretar, isso muda tudo. Isso muda tudo. Nós começamos a ter o autocontrole, nós começamos a desenvolver um autoconhecimento e um autoconhecimento que nos acolhe, que nos olha de fato. Por quê? Porque, professora, você é a pessoa que vai conviver com você mesma até o último momento. Então, a minha pergunta volta a ser: como você tem se cuidado? Como você tem se tratado? Como você tem olhado para si? Porque você é uma professora de valor e aquilo que você mais faz é olhar para o outro, é se dedicar para o seu aluno, é querer que o seu aluno aprenda, é querer que o seu aluno evolua. Você entrega muita competência, entrega muito amor para esse aluno. Mas a minha pergunta é: você está fazendo isso com você também, professora? Você está fazendo isso com você porque a gente entrega aquilo que a gente transborda. Eu entrego aquilo que eu transbordo. Então, como é que você tem escolhido passar os seus dias? Como é que você tem escolhido passar pelas interpretações que você faz? Termina hoje a inscrição para essa turma do curso Semear 25 segundos Semear Gestão Emocional. Então, aproveita que ainda dá tempo de você assistir e de você fazer parte da turma e assim ser acompanhada também. Porque, professora, você sabe muito bem que quando nós resolvemos fazer as coisas juntas, tudo vai mais fácil. Não preciso ficar nessa sobrecarga de que eu faço tudo sozinha. Então, esse é o curso Semear Gestão Emocional. E eu te convido, professora, a fazer parte dele, porque você sabe muito bem, e isso faz parte de fatos e interpretações quando o seu emocional está condizente com aquilo que você quer. Você sabe que 25 segundos, professora, é tudo o que você precisa. E antes disso, né, senão minha equipe fica brava aqui comigo, deixa eu colocar aqui, olha só, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e faz um favor para mim, professora, compartilha esse vídeo, compartilha.
porque nós precisamos cada vez mais estarmos fortes emocionalmente para estarmos dentro de sala de aula e dentro das nossas escolas. Então aqui também estão as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram e o podcast. Então nos siga durante a semana, porque sempre temos alguma coisa para te lembrar do quanto você é uma professora de valor e do quanto você merece ter o seu cuidado com a sua gestão emocional. Afinal de contas, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.